Você já sentiu aquela dor silenciosa de ter se entregado demais, de ter dado atenção, presença, carinho, lealdade, e mesmo assim ter sido tratado como se fosse pouco? É como olhar para alguém e perceber que tudo o que você ofereceu foi ignorado, subestimado, descartado. Uma sensação de injustiça emocional que pesa no peito e deixa uma pergunta: por que não fui suficiente? Mas existe algo que quase ninguém te diz. As pessoas só valorizam quando perdem, e só sentem a perda quando percebem que você mudou. Porque o ser humano, por natureza, só desperta para o valor quando ele deixa de ser garantido. E é aí que entra a parte mais poderosa. Quem te ignorou, quem te desprezou, quem achou que você estaria sempre ali, vai sentir o impacto da sua ausência, do seu silêncio e da sua evolução. A psicologia moderna, desde os estudos de comportamento humano até os princípios clássicos do estoicismo, mostra isso com clareza. O verdadeiro poder não está em tentar convencer alguém, mas em se tornar impossível de ser ignorado. E hoje, neste vídeo, você vai aprender 5 lições psicológicas fundamentais que despertam exatamente isso. O arrependimento silencioso, a dúvida que corrói, a curiosidade que inquieta e o desejo de voltar. Mesmo quando você já seguiu em frente, essas 5 lições são usadas por especialistas em comportamento para reverter percepções, mudar dinâmicas emocionais e fazer com que alguém que te descartou, de repente volte a te observar, te procurar, te desejar e o melhor, sem você correr atrás, sem implorar, sem se humilhar. Prepare-se, porque o jogo emocional muda quando você muda. E quando você entende essas 5 lições, quem um dia te ignorou, começa a te enxergar com outros olhos. Lição 1: o desprezo silencioso. O maior erro após ser rejeitado é permanecer onde você não é valorizado. É insistir, argumentar, explicar, tentar provar que você merece um espaço. Esse comportamento, além de desgastante, entrega todo o seu poder nas mãos de quem já decidiu te colocar em segundo plano. O estoico sabe que ninguém respeita aquilo que está sempre disponível demais. E por isso, quando a rejeição acontece, ele não luta para permanecer. Ele se retira. O desprezo silencioso é justamente isso. A escolha consciente de sair do palco, deixando o outro sozinho com as próprias ideias, ego e consequências. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. E correr atrás de quem te rejeitou é exatamente se tornar prisioneiro de uma necessidade que não combina com o seu valor. O silêncio, por outro lado, muda tudo. Ele não é vazio, ele é carregado de significado. Quando você aplica o desprezo silencioso, você comunica sem palavras. Eu não imploro, eu não negocio o meu valor. Eu não estou disponível para quem não me escolhe. Eu não fico onde não sou celebrado. E essa postura cria uma força invisível, a força da ausência. Porque a verdade é simples. A ausência faz pensar, faz pesar, faz comparar. A presença excessiva faz acomodar. E enquanto você some, o outro passa a sentir. A quebra da rotina, o silêncio onde antes havia sua presença, a falta do que antes parecia garantido, a estranha sensação de que perdeu algo raro. E é nessa ausência que nasce o impacto psicológico. Quem te rejeitou começa aos poucos a duvidar da própria decisão. Por quê? Porque o ser humano, por natureza, teme perder aquilo que não o persegue e deseja aquilo que demonstra independência emocional. O desprezo silencioso não é frieza, é autodomínio. É ter maturidade para entender que quem não reconhece o seu valor não merece acesso ao seu tempo. É se retirar com dignidade para permitir que a outra pessoa veja, sem você dizer nada, a diferença entre a sua presença e o seu silêncio. Quanto mais você se afasta, mais você cresce. Quanto menos você reage, mais você se destaca. E quanto mais silencioso você fica, mais barulho você faz na mente de quem te rejeitou. Isso não é apenas estratégia emocional, é evolução pessoal. E é sempre o primeiro passo para inverter completamente a dinâmica. Lição 2: domine suas reações. Depois que você se afasta e usa o desprezo silencioso, começa a etapa mais decisiva de toda a estratégia: a gestão das suas emoções. Porque o silêncio externo só funciona quando existe silêncio interno. E isso é algo que pouquíssimas pessoas conseguem dominar. A rejeição desperta um turbilhão dentro de você. Insegurança, raiva, tristeza, orgulho ferido, vontade de provar algo.
E é exatamente nesses momentos que as pessoas se perdem, reagem por impulso, dizem o que não devem, mandam aquela mensagem no calor da emoção, tentam mostrar que não estão mal, quando na verdade estão reagindo como alguém que perdeu o controle. Sêneca alertava: apressar-se é típico de quem perdeu o domínio de si. E é por isso que o estoico não reage. Ele escolhe quando falar, escolhe quando responder, escolhe quando se posicionar e principalmente escolhe quando não fazer nada. Porque a falta de reação é muitas vezes a reação mais poderosa. Quando você domina suas emoções, você deixa claro que não está à mercê de ninguém. Você mostra que a rejeição não te destrói. Você transmite estabilidade em algo altamente atraente. Você revela a força interior, a verdadeira força que não precisa ser exibida. E quem te rejeitou começa a notar algo desconfortável. Você não entrou no roteiro que ele a imaginou. A expectativa era simples: que você implorasse, buscasse respostas, tentasse consertar, mostrasse desespero. Quando isso não acontece, quando você permanece calmo, centrado e inabalável, uma dúvida surge na mente do outro. Por que isso não afetou tanto quanto eu imaginei? E essa dúvida é o começo da virada. Marco Aurélio dizia que a mente tranquila é a maior das fortalezas. E é exatamente isso que você comunica quando domina suas reações. Você mostra que sua fortaleza emocional não depende de ninguém. E, ironicamente, esse tipo de estabilidade faz exatamente o que você imagina. A outra pessoa começa a olhar para você de outro jeito, começa a observar sua postura, começa a sentir sua ausência, começa a questionar a própria decisão, porque nada é mais sedutor do que alguém que não se abala. Se você realmente quer recuperar seu poder emocional e virar o jogo sem precisar correr atrás, digita nos comentários: eu domino minhas emoções. Isso não é apenas um comentário. É o primeiro passo para você assumir o controle da sua vida emocional. Lição 3: a evolução silenciosa. Se o desprezo silencioso te tira do campo de batalha, que o domínio emocional impede que você se perca no processo, é aqui na evolução silenciosa que você transforma toda a dinâmica ao seu favor. Porque a verdade é simples: ninguém ignora por muito tempo alguém que continua crescendo. A maioria das pessoas, após ser rejeitada, faz exatamente o contrário. Posta indiretas, força demonstrações de felicidade, tenta mostrar que está melhor. Só que tudo isso é transparente demais, é fraco demais, é visível demais. O estoico não busca validação externa. Ele não performa evolução. Ele se torna evolução. Epiteto ensinava: primeiro diga a si mesmo quem você deseja ser. Depois faça o que tem que fazer. E quando você aplica isso, um processo silencioso, porém imbatível, começa. A evolução silenciosa não é sobre mudar para impressionar alguém. É sobre mudar porque você se recusa a permanecer no mesmo lugar onde a rejeição te encontrou. Significa investir em si mesmo de verdade. Fortalecer o corpo. Não para exibir, mas para honrar a própria saúde. Ler, estudar e expandir a mente, não para parecer inteligente, mas para ser. Cuidar da saúde mental. Cortar excessos, abandonar vícios e reconstruir a disciplina. Organizar a vida financeira, traçar metas, criar novos caminhos. Mudar pequenos hábitos que, somados, transformam você por completo. Nada disso precisa ser anunciado. A evolução silenciosa se revela naturalmente, no olhar mais firme, na postura mais alinhada, na fala mais segura, na energia mais tranquila. E o mais curioso, as pessoas sempre percebem, sempre. Um dia aquela pessoa que te rejeitou cruza com você, vê uma foto, te observa de longe ou simplesmente sente a diferença. E esse momento traz uma consciência dolorosa para ela. Ele ou ela está melhor, e eu não faço mais parte disso. Esse é o impacto da evolução silenciosa. Ela não confronta, ela não provoca, ela não força nada, ela revela. E ao revelar, ela cria um contraste inevitável, porque enquanto o outro permanece igual, repetindo os mesmos padrões, vivendo as mesmas emoções, preso nas mesmas rotinas, você avançou, você subiu de nível. Você se tornou alguém que a rejeição não destruiu, mas transformou. Isso por si só desperta arrependimento, curiosidade, admiração e principalmente desejo. A evolução silenciosa é o ponto onde a rejeição deixa de ser um golpe e se torna um presente. O presente que te forçou a crescer. E é aqui que você se torna alguém que não precisa ser corrido atrás. É aqui que você se torna alguém impossível de substituir.
Lição 4. Crie contrastes visuais e emocionais. Se as 3 primeiras lições te deram silêncio, força e evolução, agora chega o momento de transformar tudo isso em impacto perceptível. O ser humano é movido por comparação. Ninguém sente falta do que não mudou, mas todos ficam balançados quando percebem que algo está diferente, mais forte, mais maduro, mais atraente. É isso que chamamos de contraste. Os estoicos naturalmente criavam contraste porque viviam com propósito, disciplina e sobriedade num mundo caótico. Eles não se esforçavam para impressionar, mas impressionavam exatamente por serem diferentes de todos ao redor. E você vai aplicar esse mesmo princípio. 1. Contrastes visuais. Pequenos detalhes, grande impacto. Você não precisa mudar tudo. Precisa apenas ajustar pontos que comunicam evolução. Um corte de cabelo mais alinhado. Roupas que valorizam sua presença. Um estilo mais limpo e confiante. Postura ereta, passos firmes, olhar seguro. É sutil, mas poderoso. Quem te rejeitou tinha uma imagem sua. E quando te vê renovado, essa imagem quebra, desmonta. E aí surge a primeira pergunta interna. Como ele ou ela conseguiu mudar assim tão rápido? E sem mim? Esse é o começo da virada. 2. Contrastes emocionais. A nova energia que você transmite. Mais forte do que a mudança visual é a mudança emocional. A pessoa esperava encontrar o mesmo você de antes. Ansioso, inseguro, buscando atenção, tentando demonstrar valor. Mas ela encontra alguém mais calmo, mais presente, mais focado, mais seletivo, mais consciente do próprio valor. E essa energia emocional, tranquila, sólida, madura, é um choque. É como se você tivesse evoluído em uma velocidade que o outro não acompanhou. Esse contraste gera algo que ninguém admite, mas todos sentem. Arrependimento silencioso. 3. O segredo. Criar contraste sem se exibir. O impacto só funciona porque você não força nada. Você não posta para provocar. Não muda para impressionar. Não tenta mostrar transformação. Você apenas vive. E a diferença aparece naturalmente. Quando o contraste é verdadeiro, ele se revela por si só. Na maneira como você fala, anda, olha, respira. O outro sente a diferença mesmo que tente esconder. 4. Por que o contraste funciona tanto? Porque ele ativa 4 gatilhos poderosos. Curiosidade. O que mais ele ou ela mudou? Comparação. Ele ou ela está melhor que antes e melhor que eu. Insegurança. Será que já me superou? Desejo. Eu quero estar perto dessa nova versão. O contraste é tão forte que vira um ímã emocional. Você não precisa falar nada, a mudança fala por você. E a maior ironia é essa. A rejeição que tentou te diminuir acabou te tornando alguém impossível de ignorar. Esse é o poder do contraste bem construído. Essa é a fase em que você deixa de ser uma lembrança e se torna um arrependimento crescente. Lição 5. Seja visto, mas nunca disponível. Agora você chega ao estágio em que sua simples existência causa efeito. Não porque você tenta, mas porque você mudou de tal forma que sua presença por si só mexe com quem te perdeu. Aqui está o segredo final. Ser visto o suficiente para ser lembrado, mas inacessível o suficiente para ser desejado. Esse é o estado emocional mais poderoso quando se trata de arrependimento e atração silenciosa. A presença que incomoda, e exatamente por isso atrai. Quando você aparece leve, bonito, confiante e em paz, algo acontece automaticamente na mente de quem um dia te rejeitou. A pessoa lembra do que você era e percebe que já não é mais aquilo. Ela compara a versão antiga com a nova e sente o peso da perda de um jeito que não admite para ninguém. Sua presença, mesmo rápida, mesmo discreta, provoca um incômodo, uma dúvida, um arrependimento e um desejo silencioso. Esse impacto é instantâneo. É como passar perfume forte sem dizer nada. O cheiro fica na memória do outro mesmo depois que você já foi embora. 2. A inacessibilidade emocional. O que realmente confunde a mente do outro. Você não bloqueia. Você não foge. Você não cria drama. Você apenas não está mais emocionalmente acessível. Isso significa: você conversa, mas não se aprofunda. Responde, mas não entrega a alma. Aparece, mas não se abre. Demonstra educação, mas não demonstra urgência. Está presente no mundo, mas não oferece o seu mundo interno. Essa frieza educada é o que mais mexe com quem um dia te ignorou. É cruel? Não. É merecido. E é autopreservação emocional, não vingança. O ser humano sempre deseja aquilo que não domina.
e agora você se tornou indomável. 3. O efeito presença ausente. O maior causador de arrependimento. Esse é o estado psicológico mais torturante para quem já te teve fácil. Porque eles te veem, mas não te alcançam. Te observam, mas não conseguem ler suas emoções. Te encontram, mas percebem que já não tem espaço na sua vida. É como tentar abrir uma porta que antes girava facilmente e agora está trancada. Essa frustração gera inquietação. A inquietação gera saudade. E a saudade, quando não recebe resposta, vira arrependimento. E o arrependimento que nasce do contraste entre eu já tive e agora não tenho mais, é o mais profundo que existe. 4. Seja visto vivendo, não tentando provocar. Não faça nada forçado, nada exagerado, nada com intenção explícita. A força dessa lição está exatamente na naturalidade. Você sai, vive, evolui, se diverte, constrói, cresce. E segue sua jornada. Quem te perdeu, apenas assiste. E cada detalhe da sua nova vida é como um lembrete silencioso de que você está melhor. E não foi graças à pessoa que te rejeitou. Isso corrói o ego de um jeito que nenhuma conversa poderia fazer. 5. A mensagem invisível que você transmite. Quando você é visto, mas não disponível, você envia uma mensagem silenciosa, porém devastadora. Eu sigo em frente. E você não faz mais parte do meu centro emocional. Essa mensagem não se diz, se sente, e é justamente por ser silenciosa e involuntária que ela gera tanto impacto. O outro percebe mesmo sem palavras que perdeu o acesso, perdeu a prioridade, perdeu a intimidade, perdeu o privilégio. E o que é perdido é desejado, e o que é desejado sem acesso vira obsessão. Com essa última lição você fecha o ciclo da virada emocional. Você não é mais alguém tentando reconquistar. Você é alguém que evoluiu tanto que o outro não consegue mais esquecer. No fim de tudo, existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Não é a rejeição que define você. É a forma como você responde a ela. E hoje aqui, você aprendeu a responder do jeito que os grandes estoicos responderiam. Com força, com dignidade e com uma calma que incomoda. As 5 lições que você ouviu não são apenas estratégias. São uma filosofia de vida. Uma forma de existir no mundo que transforma dor em poder. 1. O desprezo silencioso. Quando você se retira, você mostra que não precisa implorar nada. O silêncio é sua espada. 2. A regra da presença rara. Onde você descobre que ser escasso não é jogo, é respeito próprio. 3. A evolução silenciosa. E aqui você se torna alguém tão forte, tão focado, tão diferente, que até o silêncio fala por você. 4. Os contrastes visuais e emocionais. É onde você cria aquele choque interno que faz o outro pensar: o que eu perdi? 5. Ser visto, mas nunca disponível. A etapa final. O ponto onde a sua energia pede para ser notada, mas nunca usada. Quando você domina essas lições, algo extraordinário acontece. Quem te rejeitou não te vê mais como antes. Eles começam a sentir um desconforto interno, uma inquietação, uma dúvida que cresce. Por que agora eu o vejo tão diferente? Por que estou começando a sentir falta? Porque ele ou ela parece tão distante e ao mesmo tempo tão valioso? E a resposta é simples. Porque você mudou, porque você cresceu, porque você elevou seu valor. E principalmente, porque você entendeu que ninguém pode te rejeitar quando você se aceita por completo. A rejeição deixou de ser uma ferida, passou a ser combustível. Passou a ser impulso para você se tornar uma versão tão sólida de si mesmo que até quem te ignorou acaba atraído, puxado, quase magnetizado pela sua energia renovada. Agora eu quero que você reflita. Você quer continuar sendo alguém que reage às circunstâncias? Ou quer ser alguém que define o próprio destino emocional? Se você escolhe a segunda opção, e eu sei que escolhe, então faz o seguinte agora. Deixa o like para reforçar que você está comprometido com sua evolução. Inscreva-se no canal, porque este é apenas o começo da sua jornada. E comenta aqui embaixo com força, sem hesitar. Eu escolho o meu valor acima de tudo. Esse simples comentário é simbólico. É você dizendo ao mundo e a si mesmo que a partir de hoje ninguém mais te diminui. Ninguém mais te desestabiliza. Ninguém mais controla sua paz. Você é o dono da sua presença. Você é o comandante da sua energia. E quem te rejeitou
Cedo ou tarde vai sentir sua falta. Nos vemos no próximo vídeo. Força, honra e estoicismo.